Fala galera do Bonsai, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de dois temas. Primeiro tema, a energia das plantas, e segundo tema, desfolha de final de inverno. São dois temas que estão entrelaçados, né? Porque você fala de um e fala de outro. Enfim, o que a gente ouve, né, o que eu vejo bastante, pessoas dando aula, né, aspirantes, iniciantes, bonsaísta, né? Eu não estou dando aula, tá? Eu sou apenas um iniciante. Faz 8 anos que eu estou no mundo do bonsai. E então isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma troca de ideias. Enfim, né? Mas o meu objetivo é passar algo do que eu conheço, alguma coisa que eu conheço para vocês e aprender com vocês. Então, como eu estava dizendo, a gente ouve bastante, a gente vê bastante pessoas dando aula, bolsaísta, enfim. E essa questão da energia das plantas fica um pouco meio de lado, né? É pouco divulgado isso daí. E para o iniciante, isso aí vale muito a pena eles saberem isso aí, a gente passar isso aí, e a gente mesmo, né? Tá praticando sempre essa questão aí da energia das plantas. O que isso quer dizer? Quando você vai fazer um transplante, muitas vezes você vê a pessoa que está fazendo o transplante, que grava um vídeo, enfim, fala assim, faz isso ou faz aquilo para a planta não sentir. Para ela não sentir, ou ela pode sentir, ela pode ficar debilitada, ela pode morrer, enfim. O que seria esse sentir? Esse sentir nada mais é do que a energia, né? Ela ficar debilitada por algo que foi feito, né? E enfim. Então vamos começar por um transplante, um simples transplante. Você vai pegar uma planta e vai fazer um transplante nela. Você vai fazer uma poda de raiz, enfim. Aí você faz a poda de raiz e faz o transplante. Aí você deixa ela lá na sombra, lá bonitinha, quietinha, lá para ela não sentir. Não é para ela não sentir, é para ela não ficar debilitada. Eu acho que essa é a palavra correta. Porque você fala assim, para a planta não sentir, fica uma coisa assim meio, né? Meio incompleta. Quando você faz a poda de raiz, tem gente que faz a poda de raiz e faz uma poda na massa verde, outro faz uma desfolha, né? Outro corta a metade das folhas. Eu praticamente não faço isso daí. Já fiz, mas praticamente não faço. Dependendo da espécie, é bom fazer, né? Por exemplo, o cara lá da prefeitura vai lá na pracinha lá e planta lá uma mudinha lá. Planta uma muda de árvore lá, enfim. O que acontece? Aí vem o solzão, o cara não está lá ali todo dia para regar. Se ele chegasse, plantasse aquela muda e cortasse aquela muda, cortasse 50% daquela muda, talvez não ia morrer nenhuma. Assim como muitas dão certo, mas muitas morrem. Por quê? Porque a planta ela precisa de energia para poder levar seiva até o ápice e ela não tem aquela energia. Como nós, né? Nós, por exemplo, nós fazemos uma cirurgia lá no hospital e nós precisamos do quê? Nós precisamos de recuperação. Por quê? Porque a gente perdeu energia, a gente ficou fraco, a gente ficou debilitado, né? E aí o que acontece? A gente chega do hospital, fica em casa bonitinho, né, em repouso. A planta também é a mesma coisa. Quando você faz uma intervenção nela, a gente costuma falar que quando você faz um transplante que poda a raiz, 30%, 40%, você está fazendo uma intervenção cirúrgica na planta. Nada mais é do que isso. Então ela vai sentir. Para ela não sentir, a gente tem que fazer o quê? Deixar ela quietinha, não colocar no sol, para ela ir se adaptando novamente, né? Se recuperando.
Se você faz um transplante numa planta, corta a raiz, vai e joga lá no sol, ela vai morrer. Ou ela vai ficar muito debilitada, certo? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que passar, que eu gostaria de passar, em relação à energia das plantas. Eu estou com 3 caducas aqui, ou semicaducas. Um resedá, uma primavera, buganvília, e uma jabuticabeira. Veja bem, essa aqui derruba quase total. Essa aqui também e essa aqui também. Essas 3 derruba quase que total as folhas. Lá na natureza, lá na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, as plantas derrubam totalmente as folhas, né? Ficam todas peladinhas lá. Aí vem a neve e congela até o chão. Então elas precisam derrubar essas folhas para quê? Para poder armazenar energia. E entra em dormência total. Já aqui no nosso continente aqui, né, no nosso Brasil, que tem dimensões continentais, já não ocorre isso aí, né? Muito poucas as plantas aqui, que talvez vieram até de fora, que ocorre essa perda de folha total, né? São poucas as espécies, porque o nosso país é um país tropical, né? Não é igual lá fora que derruba todas as folhas para poder passar o inverno. Mas enfim, essas plantas aqui, normalmente eu faço assim, quando chega no outono elas começam a cair, cai quase tudo, né? E aí entra o inverno. Entra o inverno, deixo elas quietinhas, tal. No final do inverno, eu chego e tiro todas as folhas. Pode ver que isso aqui são todas folhas novas, ó, folhas novinhas que estão chegando já. Ó. Eu já fiz a desfolha, mas isso aqui é coisa de 15 dias que eu fiz, certo? Então é mais ou menos por aí. Essa desfolha que eu fiz, o que acontece? Ela derrubou essas folhas todas para poder armazenar energia para poder passar o inverno. E elas não são totalmente caducas, elas são semi-caducas. Então eu vou e já acelero o processo. Já tiro, enfim, deixo ela peladinha. A hora que vir essas folhas novas, elas vão vir folhas uniformes e tudo novinhas, né? Igual o caso dessa aqui, olha como é que tá. Certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, gente. Tem uma demonstração para fazer aqui de duas plantas que eu fiz a desfolha, eu vou levar lá para vocês verem, que é o caso dessa primavera aqui, ó, essa buganvília aqui. Essa buganvília e essa pitangueira. Elas ficaram, tá vendo aqui essa jabuticabeira? Já está entrando as novas folhas, ok? Então, o que acontece, né? Eu fiz a desfolha total dessas plantas aqui, porque elas estavam quase todas as folhas, já tinha caído quase todas as folhas do chão. Então já deixei acelerado o processo, né? já acelerei o processo para que elas voltassem folhas novas. Aquelas uma lá eu fiz um pouco antes. Essas aqui eu fiz aqui faz uns 15 dias. Já está a todo vapor, as folhas já estão cheias de geminhas, já estão chegando. Beleza, pessoal? Então, eu queria passar essa questão da energia das plantas para que fosse um pouquinho mais divulgado a respeito disso daí, porque ajuda bastante todo mundo, mas ajuda também os iniciantes, né? Principalmente. Quando o iniciante for fazer um transplante, ele já saber mais ou menos o que ele tem que fazer para que não corra risco de perder uma planta ou da planta ficar debilitado e não responder, ficar muito tempo, né, sem responder. Beleza? Eu tenho um outro exemplo aqui que eu queria passar para vocês.
Aguenta a mão um pouquinho. E é um piteco aqui. Essa criançona aqui. Essa criançona aqui. Deixa eu dar uma olhada no vídeo para ver se tá ok? Tá ok. Essa criançona aqui foi feito um transplante há pouco tempo, no meio do outono. Não tinha entrado o inverno ainda. Aí a pessoa que fez esse transplante retirou uma massa enorme de raiz e transplantou nessa bacia. Aí eu comprei dele, então faz pouco tempo que eu estou com ela aqui. Então olha o que ele fez. Isso aqui estava lindo, maravilhoso. Toda a massa verde estava toda frondosa. O que ele fez? Fez o transplante e fez a poda. Fez uma poda detalhada para ter a retração de seiva, mas não ter problema. Então olha aqui, ó. Ele fez a poda um pouquinho para cima da gema, uns 2 centímetros para cima da gema. E se tiver a retração de seiva, brote normal e não vai afetar a gema, certo? A gema de brotação. Então, esse caso aqui já entra na questão do transplante e desfolha, né? Porque ele fez praticamente uma desfolha. Tem muito broto que já brotou, certo? Então ele fez o transplante e para a planta não sentir, né, esse tal sentir, que nada mais é do que a energia, para não perder tanta energia, ele pegou e transplantou e fez essa poda, né? Olha, para você ver que a massa verde ela ficou mínima. Agora já está brotando a todo vapor. Já está brotando todo vapor. Isso aqui é tudo broto novo, ó. Certo? Esse piteco aqui. Deixa eu virar, dar uma rodadinha aqui para vocês verem, certo? Uma planta espetacular. Vai ficar show de bola essa planta aqui. Aí ele fez a poda, deixou quietinho na sombra, meia sombra, até ela se recuperar. Faz uns 20 dias que eu coloquei no sol. E aí já está toda cheia de gema, toda brotando, tá espetacular. Então, pessoal, é o seguinte: energia, queda de folhas e poda. Então, quando você vai fazer um transplante de uma planta que ainda esteja em desenvolvimento, você faz o transplante e faz uma poda. Reduz essa massa verde para que ela não gaste tanta energia e não venha ficar debilitada. É isso aí, pessoal. Então é isso que eu queria passar para vocês, um vídeo rápido, certo? Se fosse para a gente falar de energia, a gente ia ficar falando a noite inteira aqui de energia, a tarde inteira, o dia inteiro de energia, porque é um tema bastante amplo, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso daí, bota nos comentários, né? Posta nos comentários que a gente pode, de repente, fazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso daí, que eu acho muito importante, principalmente para os iniciantes, tá certo? E não se esquece, né, de dar o like no nosso canal, curte nosso canal, compartilha, tá? Se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Então, falando em desfolha, né? Inimigo de desfolha nunca faz desfolha. Raramente eu faço desfolha, né? Mas falando em desfolha, qual a necessidade de fazer desfolha? Existem várias maneiras de você fazer uma desfolha. Às vezes você faz uma desfolha
para poder ter uma visão melhor dos galhos, para você fazer o reposicionamento de galho, aramação, enfim, certo? Agora, o que a gente não pode fazer é uma desfolha à toa, não faz sentido. Tem gente que olha a planta e fala assim, vou fazer uma desfolha. Já aconteceu com todo mundo, comigo também. Ansiedade, muitas vezes, de iniciante. Essa é a palavra correta. Você vai lá, olha a planta, vou fazer uma desfolha. Vai lá e mete a tesoura na planta e faz uma desfolha. À toa. Então, fazer desfolha à toa não vale a pena. Agora, existem vários motivos para você fazer uma desfolha, né? Eu, por exemplo, quando eu faço uma desfolha na planta, muitas vezes é para matar praga que pega na folha, por exemplo, né? Então, vamos supor, para você tratar, às vezes você trata e não consegue eliminar. Uma vez que você faz a desfolha e passa uma acaricida, né, um fungicida, algo do tipo, beleza, beleza. A probabilidade de matar é muito maior que com as folhas. Mas isso também raramente eu faço, certo? A não ser, igual eu falei lá no início do vídeo, quando é final de outono, começo de inverno, né? Ou seja, meio de inverno, que as plantas derrubaram quase todas as folhas, aí eu vou lá, retiro o restante das folhas e passo um acaricida, né? Uso calda sulfocáustica, é excelente, viu? Passo o acaricida para quê? Para garantir que essa planta não venha estar com algum tipo de ácaro, fungo, alguma coisa. E a brotação vem intensa, igual essa daqui, ó, a intensidade da brotação. Bom, só para complementar o que eu estava falando em relação à desfolha, quando você faz uma desfolha no transplante para poder armazenar a energia da planta, o que acontece, né? Você faz a desfolha para a planta não sentir quando você faz o transplante, e é um meio também de você ter um ganho. É um meio de você ter um ganho de tempo, né? Porque você fazendo a desfolha, além de você armazenar a energia, né, da planta, deixar ela com mais energia para ela poder se recuperar, tem a questão também das folhas, quando elas vêm com força total e uniforme, entendeu? Então é isso que eu queria passar para vocês em relação à desfolha, certo? Não fazer desfolha à toa, que não tem necessidade de fazer, e quando for fazer a desfolha, ter motivo para fazer a desfolha, né? Que seria, né, um tratamento de praga, uma desfolha de transplante. Eu preciso melhorar a estrutura de galho da minha planta. Quando você faz uma desfolha para isso, você tem melhor visão, né? Melhor visão da estrutura da planta. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Outra coisa também que eu havia esquecido de falar em relação à estrutura radicular da planta e substrato é o festival de organismo que existe aqui dentro. Existe um mundo aqui dentro de micro-organismos que é, sabe, incrível. E muito, gigante, enorme. É incalculável. Desde as micorrizas, né, até as bactérias boas, né, os micro-organismos bons que são saudáveis, vitais para a planta. Eu costumo comparar as plantas com o aquário. Eu também já tive aquário. Mas Everaldo, o que você quer dizer com isso? O que tem a ver as plantas com o aquário? Tudo a ver. A planta, se você retirar toda
o substrato da raiz da planta. Lavar, tem gente que lava. Beleza, pode lavar. Eu não costumo lavar. Por quê? Eu costumo, quando vou fazer um transplante, cortar a raiz, eu costumo deixar um pouquinho do substrato no núcleo da raiz e não tirar. E de preferência, pegar até um pouquinho daquele substrato velho que estava aqui e dar uma polvilhada no substrato novo. Por quê? Porque uma vez que você lava a raiz, você vai estar jogando todos aqueles micro-organismos fora. E são micro-organismos vitais para a planta. Aí você vai estar colocando um substrato novo. Só que esse substrato novo não tem nada. Quer dizer, a planta vai demorar para se recuperar, para ela poder se alimentar desses micro-organismos que não tem. Então, o que eu faço? Além de eu polvilhar o Thai Gold, né, que ele vai proliferar, fazer uma proliferação de micro-organismos, micro-rhizas, enfim, mais rápido, eu gosto de pegar um pouquinho do substrato velho, igual eu falei, e polvilho, né? Por quê? Eu vou estar voltando esses micro-organismos para a planta. E ela vai gostar muito. E o aquário, o que tem a ver com isso? O aquário é a mesma coisa. Tem gente, né, muita gente leiga. Né? Eu já tive aquário grande, eu não tenho mais. Eu acho um pouco trabalhoso. Bem mais trabalhoso do que bonsai. Por causa de praga, né, temperatura de água, pH da água e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa costuma ter um aquarinho na casa dela lá. Aí fala, eu vou limpar o aquário. O que ela vai fazer? Ela retira todos os peixes, põe no recipiente e joga toda aquela água fora. E depois põe uma água nova. Aí ela volta os peixes aí, passa 3 dias, o peixe morre. Morreu tudo. Nossa, morreu os meus peixes, não sei o quê. Bom, o que você fez? Eu lavei o aquário. O que acontece? A sujeira do aquário, ela decanta no filtro, embaixo do filtro. Então, o que você faz? Você limpa o filtro e não joga água fora. Você tira no máximo 20 a 30% da água para colocar uma água nova. Mas você tem que deixar aquela água, parte daquela água lá. Por quê? Porque é a mesma coisa isso aqui. Os peixes, eles produzem bactérias, micro-organismos que são vitais para eles porque eles estão confinados ali dentro daquele aquário. Certo? E essas bactérias, elas são de fundamental importância. Então, a partir do momento que você pega aquela água, joga tudo fora e põe uma água nova, é o mesmo que você lavar as raízes da planta. Quer dizer, você está jogando aqueles micro-organismos fora. Aí o que acontece? A planta ainda consegue se recuperar, mas muitas vezes o peixe não. E morre. Entendeu? Então é isso que eu queria falar para vocês a respeito disso daí. Eu não faço desfolha, raramente faço uma desfolha para fazer o transplante e raramente eu lavo raiz. Quem quiser lavar raiz, beleza, pode lavar. Eu não lavo. Por causa desse motivo. Eu acho que é fundamental você deixar parte do substrato e completar com um substrato novo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Isso aqui que eu queria passar para vocês. Mais para frente a gente pode fazer um outro vídeo a respeito disso daí. Se de repente tiver mais pessoas querendo saber de mais coisas, a gente pode reforçar isso daí. Então, beleza, é isso que eu queria passar para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.